lá em Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela fé. Vamos iniciar mais uma EBD em casa? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma EBD em casa. E aí, vocês estão animados? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Mas, antes de falar desse tema, eu vou dar alguns avisos para vocês. Bom, eu quero relembrar a vocês que nós ainda estamos em campanha de missões nacionais. Não esquece que a campanha ainda não acabou. Nós não estamos mais trabalhando esse tema na EBD, mas a campanha continua. Então não esqueçam que o nosso tema é Porque Ele Me Amou. Então é por isso que eu amo, multiplico, oro e reparto. Isso aí. Outro aviso que eu quero dar a vocês é dia 6 de novembro, nós vamos ter mais um encontro online. Isso! Então dia 6 é sexta-feira, tá bom? Dia 6 nós vamos nos encontrar online. Marca aí na sua agenda, tá? Pronto. Agora que eu já dei todos os avisos, vamos lá para a nossa historinha? Vamos? Mas para isso você tem que pegar a sua Bíblia e também pega aí um papel para você anotar, porque vai ter algumas coisas que você vai precisar escrever. Então, vamos lá? Vamos lá! Mas antes, nós vamos orar, vamos entregar a Deus tudo que nós estamos fazendo aqui. Então, feche os olhos e vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai de infinita misericórdia, que o Senhor possa conduzir a nossa EBD para a Tua glória, Pai. Nos ajude, Deus, a louvarmos o Teu nome, nos ajude a aprendermos mais de Ti e nos ensine, Senhor, a Tua palavra. Obrigada por cada criança que está assistindo essa EBD. Que o Senhor possa falar com elas, que o Senhor possa ensiná-las a Tua verdade, Senhor, porque é nela que nós devemos confiar. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Olha, esse tema, ele é muito, muito interessante e muito importante. Por isso você tem que anotar tudo que a tia pediu, tá bom? Então, vamos lá! Bom, como eu disse, nós vamos falar de um tema muito importante. Esse tema é muito importante para a história da igreja. Sim, verdade. Sabe qual é o tema que eu vou falar hoje? Quem sabe que dia foi ontem? Dia 31 de outubro. Não sabe? Mas devia saber, porque no dia 31 de outubro foi o dia da Reforma Protestante. Isso aí, Reforma Protestante. Mas o que foi a Reforma Protestante? Eu vou contar essa história agora para vocês. Bom, há muito tempo atrás, a igreja, ela ensinava que as pessoas precisavam fazer coisas para ter a salvação e também o perdão dos seus pecados. Pensa aí, o que as pessoas deviam fazer? Ajudar as pessoas, cuidar dos pobres e necessitados. Elas tinham que fazer coisas para conseguir a salvação e o perdão dos pecados. E isso ficou muito pior. Sabe por quê? Por causa das indulgências. Vocês sabem o que é indulgência? Vamos repetir essa palavra? Indulgência. Isso aí. As indulgências eram o perdão dos pecados. Então, eles começaram a vender o perdão dos pecados. Você acredita nisso? Isso quer dizer que para você ter a salvação e ter o perdão dos seus pecados, você precisava ou fazer tudo certinho, ou então você ia precisar comprar, pagar por uma indulgência que era o perdão dos pecados. Basicamente, você precisaria pagar para ser perdoado. Imagina essa situação. Em meio a tudo isso, nós vemos um monge chamado Martinho Lutero. Isso mesmo. Lutero morava na Alemanha. Isso aí. E Lutero, ele era um homem que queria muito agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus, mas ele se sentia sempre muito culpado. E ele sentia
sentia muito medo e isso causava em Lutero bastante sofrimento. Mas sabe por que isso acontecia? Ele pedia perdão a Deus, ele sempre pedia perdão a Deus, mas ele nunca achava que era o suficiente. Ele não se sentia perdoado, porque as pessoas falavam, lembra que eu disse? As pessoas falavam que você tinha que fazer tudo certinho, né? E aí Lutero sempre pedia perdão a Deus, mas ele não conseguia se sentir perdoado, porque ele achava que ele não merecia o perdão de Deus. Mas aí, sabe o que aconteceu? Lutero começou a estudar mais e mais a palavra de Deus. Olha, ele começou a ler a Bíblia e a se dedicar a Deus. Verdade. Naquela época, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia não era escrita na língua que as pessoas entendiam, lá onde ele morava. Então nem todo mundo podia ler, mas Martinho podia. E aí ele começou a ler e a aprender mais. E aí, certo dia, ele encontrou um versículo que está lá em Romanos 1,17, que diz assim, ó: o justo viverá pela fé. Está lá em Romanos 1,17. Então Martinho pensou assim: uau, o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que a salvação não é pelas compras do perdão dos meus pecados. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. É crendo nele, confiando nele. E ela é de graça. Sabe o que ele pensou? Ele falou: eu não posso guardar isso só pra mim. Eu preciso falar para as pessoas que elas estão sendo ensinadas errado. Eu preciso escrever sobre isso. E aí ele continuou estudando a Bíblia, ele continuou aprendendo mais do que o Senhor tinha para falar. E aí ele foi lá e escreveu, gente, um texto muito grande mesmo. E esse texto são 95 pontos que falam 95 coisas que a igreja estava fazendo errado. Sabe o que ele fez com esses 95 pontos? Ele foi até a porta da igreja. Naquela época isso era o que as pessoas costumavam fazer para poder passar as informações para as pessoas. Ele foi até a porta da igreja principal e pregou lá as 95 teses, que são 95 coisas erradas que a igreja estava ensinando. Ele foi lá e ensinou o que era correto. E isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, há muito tempo atrás. Foi por isso que eu perguntei se vocês sabiam que dia era o dia 31 de outubro, que foi o dia da Reforma Protestante. Bom, mas a história ainda não acabou. Ele colocou lá essas 95 coisas que a igreja precisava corrigir. E aí, algumas pessoas olharam lá e falaram, não ligaram muito. Mas passou um tempo e aí as pessoas começaram a pensar, ele tem razão. E começaram a seguir o que ele estava ensinando. Só que aí a liderança da igreja não gostou. Aí sabe o que a liderança da igreja fez? Ela começou a perseguir Martinho Lutero. Foi e ameaçou ele de morte. Falaram assim pra ele: diga para as pessoas que o que você disse é mentira. E ele falou, sabe o quê? Não vou dizer. Sabe por que ele disse isso? Porque ele viu o que ele falou lá na palavra de Deus. E Martinho Lutero sabia que a palavra de Deus era a verdade. Então ele não ficou com medo. Aí o que aconteceu? Ele teve que se esconder em um castelo para se proteger dessas pessoas. E sabe o que ele fez lá nesse castelo? Ele traduziu a Bíblia para o alemão, que era a língua que as pessoas entendiam. E aí, outras pessoas tiveram acesso a essas informações. Tá vendo? Ele foi um grande reformador. Ele reformou, ele melhorou o que estava lá precisando de
uns ajustes, porque estava errado. E protestou também. Ele disse: está errado. Ele não se calou. Mas dessas 95 coisas que ele escreveu, porque foi muita coisa, não foi? Eu tenho aqui um resumo em 5 pontos. Isso aí, 5 pontos, que é um resumo do que Martinho Lutero falou. As pessoas viram tudo aquilo que ele escreveu e aí fizeram um resumo em 5 pontos, 5 coisas que ele quis explicar naquilo que ele tinha escrito, que eu falei pra vocês. Então, olha só, a primeira coisa que foi colocada como ponto para explicar o que Martinho falou foi, ó, somente as Escrituras. Eu não falei agora da Bíblia, que ele seguiu a Bíblia, então somente as Escrituras, somente ela, somente a palavra de Deus é suficiente para nos ensinar aquilo que o Senhor quer. Já pensou se Martinho Lutero não tivesse lido a Bíblia? E até hoje talvez as pessoas estariam fazendo tudo errado. Então somente as Escrituras. Lá em 2 Timóteo 3, os 16 e 17 vai dizer que ela é inspirada por Deus. Então tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Nós devemos seguir porque ela é a palavra de Deus. E ela está sempre atualizada, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos pregar lá? O próximo ponto que foi tirado de tudo aquilo que Martinho ensinou foi somente Cristo. Somente Cristo. Isso aí, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Não existe o que eu faço, não existe as boas obras sem Cristo. Cristo é o mediador. É isso que vai dizer lá, ó, em 1 Timóteo 2, 5, que só há apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é suficiente também. Por isso que dizemos somente Cristo é aquele que pode nos salvar e nos levar até Deus. Então vamos pregar mais um ponto lá? Vamos lá. Olha só, vai escrevendo aí também, tá? Então, ó, somente as Escrituras, somente Cristo. Vamos para o terceiro? Vamos lá. O próximo é somente a graça. Somente a graça de Deus é que pode nos salvar. E é de graça, é verdade. Lembra que eu falei que as pessoas queriam vender a salvação e o perdão dos pecados? Não tá certo, não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Ó, abre a sua Bíblia lá em Efésios 2, 8 e 9. E vamos ver o que diz lá. Lá vai dizer assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então a nossa salvação não vem das obras, vem da fé e da graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos nele e por isso ele nos salvou. Vem dele, não vem de nós não, vem dele. E vamos pregar lá? Preguei mais um. Agora vamos para o penúltimo, estamos no quarto ponto de tudo aquilo que foi falado por ele, Martinho Lutero. Olha, somente a fé. Lembra que Lutero falou que o justo viverá pela fé? É isso mesmo, não precisa de boas obras para se ter salvação. Nós precisamos ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas 3, versículo 11, vai dizer a mesma coisa que diz em Romanos 1, 27. O justo viverá pela fé. É claro que a gente faz boas obras, porque o nosso Deus nos ensina a ajudar as pessoas. Mas não é isso que vai garantir a nossa salvação. E sim a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé que Ele morreu, fé que Ele ressuscitou e que Ele nos salvou e nos libertou
dos nossos pecados. Nós não precisamos comprar o perdão dos pecados, porque o nosso Jesus já fez isso, né, de graça. A gente falou, né? Somente a graça e agora somente a fé. Então, ó, vamos pregar aqui. Anota aí os 5 pontos. E agora nós vamos para o último ponto. Vamos ver o que ele vai falar? Quem sabe me dizer? Olha só que interessante. Somente, na verdade, o contrário. Glória somente a Deus. A quem nós devemos glorificar. Porque nós nascemos, porque nós vivemos para glorificar a Deus. A glória deve ser toda dele e não nossa. Tudo que nós devemos fazer é para alegrar, glorificar o nosso Deus. Vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, tudo deve ser para a glória do nosso Deus. Tudo que nós fazemos é para que o nosso Deus apareça, para que as pessoas vejam que Ele vive em nós. Então vamos pregar mais uma vez ali? Nosso último ponto, hein? Então, temos 5 pontos que nos ensinam tudo que foi reformado, tudo que foi mudado, ensinado, porque eles não estavam ensinando as coisas corretamente. Então aí Martinho veio com outras pessoas também que apareceram depois e reformaram tudo, mudaram tudo. E resumindo, ficou aqui, ó: somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Isso mesmo, são 5 pontos principais dessa reforma. Deus continua reformando as nossas vidas. Naquela época, Martinho protestou. Ele falou: isso está errado, tem que mudar. E ele foi lá e fez diferença na vida de muita gente. Ele ensinou o que a palavra do nosso Deus dizia. E você? Deus também continua reformando a sua vida. Quais mudanças você tem feito para que o Senhor seja glorificado? Você tem reformado a sua vida, porque nós somos casa de Deus, não é? Somos casa, Deus habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos deixado a casa de Deus bagunçada, ou nós estamos limpando sempre, reformando sempre, arrumando sempre. E aí? A gente pode fazer várias coisas para que o nosso Deus seja glorificado. Basta nós aprendermos e praticarmos aquilo que diz na palavra do Senhor. Nós precisamos sempre ler a Bíblia e orar para que possamos manter nosso relacionamento com o nosso Pai. Bom, para a gente encerrar nosso EBD de hoje, eu quero que vocês façam um desenho da mão de vocês. Em cada dedo você vai colocar um ponto da reforma. Isso aí, você vai colocar no primeiro dedo somente as Escrituras, somente no segundo dedo somente Cristo, no terceiro dedo somente a graça, no quarto somente a fé e depois glória somente a Deus. Isso aí, para você não esquecer nunca mais desses pontos. Também queria ensinar uma musiquinha para vocês. É uma música bem rápida, só um pedacinho dela, tá? Que é assim, ó: só a fé, só a graça, só a Cristo, só as Escrituras, só a Deus glória. Só a fé, só a graça, só a Cristo, só a Escritura, só a Deus glória. Quem aprender, grava um vídeo cantando e manda lá no grupo pra gente, tá bom? Esses pontos vocês não podem esquecer nunca, porque ele é muito importante para nós cristãos. Não podemos esquecer que somente a palavra de Deus, somente Jesus Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus devemos dar glória. Tudo isso é muito importante e tudo isso tem na palavra de Deus. Então que sejamos como Martinho Lutero foi, né? Ele foi um reformador, ele disse assim: isso está errado, ele protestou. Que a gente não deixe que ninguém nos engane, que nós sigamos apenas o que a palavra do nosso Deus diz, porque como a tia falou,
ela continua atualizada, ela continua a mesma, porque o nosso Deus, ele não muda, tá bom? Então, é assim que a gente encerra a nossa EBD de hoje. Beijos, Deus abençoe vocês. Que essa palavra permaneça no coração de cada um. Tchau, tchau!